A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Hoje eu estou no estúdio com minha querida neta, amada, Alice. Boa noite, Alice. Boa noite. E com meu querido companheiro de jornada espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre alterações afetivas. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda a possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo. A aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus, igualmente, confia em ti. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre alterações afetivas. Extinta a fogueira da paixão na retorta da organização doméstica, remanesce da combustão o ouro vivo do amor puro, que se valoriza cada vez mais de alma para alma, habilitando o casal para os mais altos destinos na vida superior. Sim, porque aquele fogo da paixão inicial pode se tornar um amor realmente forte, que novos membros vão chegar na família, né? Isso acontece porque os filhos surgem e são peças do matrimônio, compelindo o lar a recriar-se de maneira incessante em matéria de instituto endereçado ao trabalho de assistência recíproca. Já não são dois, mas mais, né? O carinho repartido, a princípio, a dois, passa a ser dividido por um maior número de partícipes do núcleo familiar. Além do pai e da mãe, tem os avós, tios, né? E primos, que fica ali no aconchego do lar, minando a criança, né? Enchendo-a de carinho. E esses mesmos condôminos do estabelecimento caseiro, em muitas circunstâncias, são os associados à doce hipnose do namoro e do noivado,
que mantinham nos pais jovens ainda solteiros a chama da atração entusiástica até a consumação do enlaçamento afetivo. Como diz um amigo meu, que um casal sem filho é um jardim sem flor. Então, você que não tem filho e está casado há muito tempo, se não tiver condições, adote. Mas é importante uma criança no lar. Quase sempre espíritos vinculados ao casal, ora mais fortemente ao pai, ora mais fortemente ao campo materno, interessavam-se na vida maior pela constituição da família, à face das próprias necessidades de aprimoramento e resgate, progresso e autocorrigenda. Em vista disso, cooperaram em ação decisiva na aproximação dos futuros pais, aportando em casa pelos processos da gravidez e do berço, reclamando naturalmente a cota de carinho e atenção que lhes é devida. Esses compromissos foram assumidos lá na erraticidade, lá no plano espiritual, antes do renascimento. Então, os filhos concordaram em aceitar como pais aquele casal e vice-versa, né? Ambos, tanto o pai quanto a mãe, também aceitaram com amor e dedicação receber esses espíritos no futuro como filhos. Em toda a comunhão mais profunda do homem e da mulher na formação do grupo doméstico, seguida de filhos, lhes compartilhar a existência, há que contar com a sublimação espontânea do impulso sexual, cabendo ao companheiro ou à companheira que o colocam em função de aderir aos propósitos da vida que tudo renova para agradecer e aperfeiçoar. Conquanto basta, às vezes, sejamos recalcitrantes na sustentação do amor egoístico, desvairado, em exigências de toda a espécie, a pouco acabamos por entender que apenas o amor que sabiamente se divide em bênção de paz e alegria para com os outros é capaz de multiplicar a verdadeira felicidade. Sem dúvida, né? O amor tem que ser compartilhado, compartilhar com os filhos, com os netos, né? Com os entes queridos de um modo geral. Isso faz um bem muito grande, porque quem ama de verdade está sempre em paz. Seja também indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai calma, ergue ao passo que o rigor desanima e afasta e irrita. Principalmente falando de família, né? Nós temos que ser cartas vivas do Evangelho, no sentido de que não é só na ausência, na rua, né? Tem pessoas que são boas demais com os outros, mas tiranos com os familiares. Ora, é ali que é a escola verdadeira. Então você tem que ser bom também em todo e qualquer lugar. Do item 16 do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. É comum observar-se que o casamento promissor repentinamente adoece. Claro, há um desgaste com o passar dos anos, né? Isso também é natural, tem que ser levado em conta. Mas, vamos ver aqui para adiante. Desvelam-se empeços dos cônjuges no rameirão do cotidiano, conflitos, moléstias, desníveis, falhas de formação e temperamento. Em certos lances da experiência, é a mulher que se consorciou acreditando encontrar o esposo, o retrato psicológico do pai, que é também comum, né? Ela acha que o futuro esposo vai ser uma personalidade marcante, um herói como foi para ela o pai. A quem se vinculou desde o berço. Em outros é o homem a exigir da companheira a continuidade da genitora, a quem se jungiu desde a vida fetal. Também há casos em que o homem quer ver na sua futura esposa, né, e receber o mesmo tratamento de carinho deixado pela sua genitora. Ocorre, porém, que o matrimônio é uma quebra de amarras através da qual o navio da existência larga ou cais os laços afetivos em que, por muito tempo, jazia ancorado na viagem que se inicia a dois, parceiro e parceira, se revelarão um à frente do outro, tais quais são e como se encontram na realidade, evidenciando em todas as extensão os defeitos e as virtudes que, porventura, carreguem. Desajustes e adaptações costumam reportar, ameaçando a estabilidade da embarcação doméstica atirada ao navegar das águas da experiência. É razoável que se convoque o auxílio de técnicos capazes de sanar as lesões do barco em perigo,
como sejam médicos e psicólogos, amigos e conselheiros, cuja contribuição revestirá sempre de inapreciáveis valor. Entretanto, ao desenrolar de obstáculos e provas, o conhecimento da reencarnação exerce cargo de importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões, impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Quão importante é você ter conhecimento da reencarnação, sabendo que aqueles espíritos estão sob sua tutela, às vezes até mesmo adversário do ontem, mas você tem consciência de quem tem que fazer o melhor para eles. É bom demais, porque aqueles que não têm esse conhecimento costumam realmente perder a encarnação ou criar atritos entre pai e filho, irmãos. Homem e mulher, usando a chave de semelhante entendimento, passam mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular, renovar sentimentos, mas em base de compreensão e serenidade, amor e paz. Então pensemos nisso, meus queridos irmãos. Urge perceber que o nós da comunhão afetiva não opera a fusão dos dois seres que o constituem. Cada parceiro, no ajuste, continua sendo um mundo por si, e nem sempre os característicos de um se afinam com o outro. Daí a conveniência do mútuo aceite, com a obrigação da melhoria do casal. Para isso, não bastarão providências de superfície. Há que internar o raciocínio em considerações mais profundas, para que as raízes do desequilíbrio sejam erradicadas na mente. Aceitação o problema. Forçoso admitir o companheiro ou a companheira como são ou como se aboletam na embarcação doméstica. E feito isso, inicie-se a obra da edificação ou da reedificação recíprocas. Óbvio que conclusões e atitudes não se impõem no campo mental. Entretanto, não se arrependerá quem se disponha a estudar os princípios da reencarnação e da responsabilidade individual no próprio caminho. Obtém-se da vida o que se lhe dá, colhe-se o material de plantio. Habitualmente, o homem recebe a mulher como a deixou, e no ponto em que a deixou no passado próximo, isto é, nas instâncias do tempo que se foi para o continuismo da obra de resgate ou de elevação no tempo de agora, sucedendo o mesmo referente à mulher. O parceiro desorientado, enfermo ou infiel é aquele homem que a parceira, em existências anteriores, conduziu à perturbação, à doença ou à deslealdade, através de atitudes que o segregaram em deploráveis estados compulsivos. E a parceira, nessas condições, consubstancia necessidades e provas da mesma espécie. Tão somente na base da indulgência e do perdão recíprocos, mais facilmente estruturáveis no conhecimento da reencarnação, com as imbricações que se lhe mostram consequentes na equipe da família, conseguirão o companheiro e a companheira do lar o triunfo esperado nas lides e compromissos que abraçam, descerrando a si mesmos a porta da paz e a luz da libertação. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Resposta: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la, tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que a constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assenta na estima.
Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Entre muitos pares de criaturas enleadas nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando ácido inesperado, azedando a vida em comum. Algumas vezes é o parceiro que se arroja na indiferença, de outras é a parceira que se entrega à secura e ao relaxamento. Tão logo surjam semelhantes pragas na lavoura doméstica, é razoável que se faça judiciosa a autoanálise de lado a lado, a fim de que o parasito destruidor da felicidade seja erradicado completamente. Quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, qual se as duas almas habitassem um só corpo. No ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisa. Compreensível que se um dos companheiros, ou mesmo ambos, esmorecem na indiferença, sem cogitarem da responsabilidade que abraçaram um perante o outro, é a morte da união que sobrevém, inevitável, com os resultados infelizes de que se fará seguir indiscutivelmente. Verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte cada um deles o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos que não marcaram a individualidade em existências pretéritas, a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva, a compulsão que porventura os arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. A sexualidade no casal existe sobretudo em função de alimento magnético entre os dois corações que se integram um ao outro, e daí procede a necessidade de vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Noutros lances da experiência, observarão parceiro ou parceira, conforme o caso, que a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. É o pretérito que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Seja qual for o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os companheiros imanizados em mútua associação no lar ao apoio recíproco, mais profundo e mais intensivo. Com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigarem o próprio corpo, e reeducar-se-ão sem hostilizar os que, porventura, lhes demonstrem afeto, mas acolhendo-os, não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos, com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Do item 8 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos e pesquisas se multiplicam nos domínios da psicologia quanto às complexidades do mundo infantil, e o exame das vinculações se destaca à vista. Cada pequenino é um campo de tendências inatas, com tamanha riqueza de material para a observação do analista, que debalde se lhe penetrará os meandros da individualidade, sem apoio na reencarnação para que se lhe solucione os enigmas.
Baseando-nos no trabalho biológico de construção do ser, assente em milênios numerosos, é indubitável que surpreenderemos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais prontos à manifestação, quando a puberdade lhe assegure mais amplo controle do carro físico. E com esses impulsos, eis que lhe despontam do espírito as inclinações para maior ou menor ligação com esse ou aquele companheiro do núcleo familiar. O jogo afetivo, porém, via de regra, se desenrola mais intensivamente entre ela e os pais, reconhecendo-se para logo se os laços das existências passadas estão mais fortemente entretecidos com o genitor ou a genitora. Debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação de espírito, é compreensível que o sexo apareça nas cogitações dos pequeninos em seu desenvolvimento natural. E nesse território de criações da mente infantil, ser-nos-á fácil definir a direção dos arrastamentos da criança, se para os ascendentes paternos ou maternos, porquanto aí revelará precisamente as tendências trazidas de instâncias outras que o passado arquivou. Com frequência, mas não sempre, as filhas propendem mais acentuadamente para a ligação com os pais, enquanto que os filhos se pronunciam por mais entranhado afeto para com as mães. Subsistirá, no entanto, qualquer estranheza nisso, quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo, através de milhares de reencarnações. E aceitando os princípios de causa e efeito que nos lastreiam a experiência, desconheceremos acaso que os instintos sexuais nos orientaram à romagem por milênios e milênios no reino animal, edificando a razão que hoje nos coroa a inteligência. Apreciando isso, recordemos o cipoal das relações poligâmicas de que somos egressos quanto aos evos transcorridos e entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição de filhos e filhas aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com os quais tenhamos contas para acertar. Atentemos a semelhante realidade. Somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso e em qualquer clima afetivo, solicitam providências e providências que sintetizaremos tão somente numa única palavra: educação. A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como o fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Questão 205 de O Livro dos Espíritos. A desvinculação entre os que se amam com a necessidade de sanar os enganos e erros do amor assume habitualmente o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. Por semelhante razão, a divina sabedoria concede às criaturas tempo e condições renovadas na preparação gradual do acontecimento. Essa desvinculação, via de regra, se verifica numa constante digna de nota, a posição de pais e filhos, incluindo-se nela os pais e filhos adotivos, de vez que, no enternecimento do lar, todos os jogos da ternura são colocados na mesa do cotidiano, revestidos de encantamento construtivo. No fundo, porém, da personalidade paterna ou do maternal coração, descansam os remanescentes de grandes afeições, às vezes desequilibradas e menos felizes, trazidos de outras instâncias nos domínios da reencarnação.
A libido, ou o instinto sexual, na forma de energia psíquica tendente à conservação da vida, permanece, em muitos casos, na carícia dos pais, vestida em veludíneo manto de carinho e beleza. Mas o amor é ainda, no ádito do espírito, qual fogo de vida que se nutre do próprio lenho. Por sua vez, nos entes queridos que retornam à estação da esperança doméstica, essa mesma afetividade reponta insopitável e genuína, conquanto metamorfoseada nos brincos da infância. Os pequeninos, porém, recém-vindos da amnésia natural que a reencarnação lhes impôs, não conseguem esconder as próprias disposições no campo das preferências, e surgem neles de inopino quase sempre as inclinações descontroladas, nos caprichos com que se mostram, exigindo especial atenção de pai ou mãe a revelarem de modo claro para que rumo se lhes dirigem os laços mais fortes. Geralmente, com muitas exceções, aliás, as filhas se voltam para os pais e os filhos para as mães, patenteando a natureza das ligações havidas em existências passadas e pronunciando a obra da desvinculação que se executará inevitável no futuro próximo. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A genialidade não percebida. Ele tinha 10 anos, chamava-se Iosef Brodsky e frequentava a escola na pacata cidade de Poliane, na Rússia. Ele a achava sufocante, enfadonha. O que nos recorda o personagem criado por Maurice Druon, Tistu. Ele aprendera as primeiras letras, as somas, subtrações e divisões com sua mãe. Quando o mandaram para a escola, o resultado foi lamentável. Quando começava o lento desfile das letras que caminham a passo pelo quadro negro, quando começava a se desenrolar a monótona corrente dos 3 vezes 3, 5 vezes 5, 7 vezes 7, ele caía no mais profundo sono. Tistu colecionou muitos zeros, recebeu reprimendas de toda a ordem. Nada pareceu adiantar. Desistindo daquele aluno, o professor enviou uma carta ao pai. O seu filho não é como todo mundo. Não é possível conservá-lo na escola. Para Iosef, o relatório escolar foi mais contundente. Foi qualificado como teimoso, preguiçoso e mal educado. Não fazia os deveres de casa ou os fazia de qualquer jeito. Seus cadernos foram considerados uma bagunça de rabiscos. Brodsky não era o aluno preferido de ninguém. Pulou de instituição em instituição. Repetiu séries. No 8º ano, decidiu abandonar a escola. Sem diploma, sem futuro promissor, sem reconhecimento, Brodsky sobreviveu em trabalhos aleatórios. No entanto, em silêncio ele escrevia. Escrevia como quem respira, como quem se ancora ao mundo. Após entrar em conflito com as autoridades soviéticas e ser exilado em 1972, estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde se tornou um poeta laureado americano e lecionou em universidades de prestígio. Seus livros de ensaios e as coleções de poesia abordam temas como a vida, a morte e a liberdade individual, combinando uma linguagem lírica com ideias eruditas. Em 1987, aquele menino de cadernos rabiscados, considerado preguiçoso e sem valor, assombrou o mundo recebendo o Prêmio Nobel de Literatura. Não se tratava apenas de um reconhecimento individual, mas de uma lição universal. O talento, muitas vezes, floresce em terrenos improváveis, desafiando a lógica das instituições. A grande literatura não é produto de programas ou sistemas, mas da solidão humana que se recusa a calar, declarou ele mesmo em seu discurso em Estocolmo. Sua história nos lembra de que há criaturas que não se ajustam aos padrões vigentes porque carregam dentro de si algo muito próprio, que transcende o que consideramos normal, desejável e apreciado. Iosef Brodsky
Prova que o brilho não se mede em boletins, que o talento não se curva às regras e que alguns espíritos não foram feitos para seguir caminhos traçados, mas para reescrevê-los, mostrando-nos algo diferente do nosso comum. Quantos seres semelhantes já tivemos em nosso mundo? Quando aprenderemos a ser mais atentos, menos preconceituosos, mais maleáveis ao novo, ao inusitado? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. Ainda e sempre valiosas recomendações para não desconsiderarmos criaturas de valor que transitam ao nosso lado em nosso tempo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, intermediário junto ao nosso Pai, Espírito guia e modelo de toda a nossa humanidade. Temos, Senhor, como farol, o roteiro seguro para caminharmos sem medo, sem desesperação, pois sabemos que todos nós um dia estaremos reunidos no seu redil, mesmo aquelas ovelhas desgarradas. Todos conhecerão a verdade e que o seu Evangelho é a luz que nos conduz à perfeição um dia, pois estamos destinados à condição de espíritos angélicos. Pedimos nesse instante, Senhor, que ampare todas as famílias representadas pelos nossos amados irmãos ouvintes e que tenhamos muita paz. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Te agradeço, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você e, como eu digo sempre, estaremos dispostos aí a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com Didi Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.